Uma declaração bombástica num congresso sobre OVNIs nos Estados Unidos. O depoimento mais polêmico foi do ex-oficial da inteligência americana, David Grush. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos tem guardados OVNIs intactos e materiais biológicos de não-humanos por várias décadas. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso 14º vídeo. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre algumas profecias de Parravitini que estão relacionadas à chegada dos seres extraterrestres. Claro que um vídeo será pouco, porque Parravitini deixou muitas profecias a esse respeito. Vocês têm acompanhado as notícias de revelações feitas por ex-membros do governo americano envolvendo os chamados WAPs, ou OVNIs. Em uma das revelações, um ex-agente do Serviço Americano de Inteligência afirmou de forma categórica diante de juramento no Congresso americano o seguinte, abre aspas, o governo tem sob seu poder naves e produtos biológicos não humanos. David Grush, que liderava a força-tarefa de análise de fenômenos anômalos inexplicados, ou WAP, a sigla em inglês, fez a primeira acusação de que o governo estava secretamente abrigando espaçonaves alienígenas. Ele também revelou que os Estados Unidos conduzem um programa de várias décadas que coletou e tentou fazer engenharia reversa de OVNIs acidentados. Bom, isso é simplesmente fascinante. Vamos ver o que o vidente argentino previu ainda na década de 30 sobre esses objetos. Lembrando que esse assunto só passou a ser comentado pelas pessoas comuns após o incidente Roswell, que iria acontecer mais tarde. Digamos que o contato com raças alienígenas é iminente, e a própria NASA vem se preparando para falar sobre o tema no próximo mês e pretende fazer um anúncio bombástico. Esse contato com seres extraterrestres irão provocar grandes transformações a nível mundial em todas as estruturas da sociedade. Recomendo também que assistam os vídeos anteriores do médio argentino, falecido em 74. Bom, mas como disse antes, Parravitini deixou vasta comunicação em relação à chegada dos extraterrestres, e o conteúdo é simplesmente chocante. Fique comigo até o final e vocês irão se impressionar com o que será revelado aqui. Irei trazer nessa primeira parte 3 desenhos. Se vocês quiserem posteriormente, eu posso apresentar outros. Porém, preciso que vocês deem like nesse vídeo e compartilhem com seus amigos para aumentar o alcance do nosso trabalho. Agora chega de papo e vamos lá. Número 1. Chegada das naves estelares. Essa é uma psicografia escrita em 1940. Podemos ver 3 criaturas humanoides vestindo um estranho traje que mais se parece uma armadura medieval. Eles possivelmente estão sentados em sua espaçonave, e a tradução do texto é a seguinte, abre aspas, no final do tempo, na primeira hora da hora, as naves estelares de ontem descerão à Terra novamente, trazendo palavras em advertências. Esses seres azuis viverão a vida com o homem cego. Suas naves serão mantidas em altos picos de regiões montanhosas, dentro de suas conhecidas crateras. O astronávego ou espaçonave fará bem à Terra sem ser avisado. Ou seja, no final dos tempos, na primeira hora da hora. Isso poderia ser após a hora 12. Aqueles que conhecem a profecia do relógio profético sabem que a hora 12 começará no ano de 2033. Após isso, um reinício. Por isso ele fala na primeira hora. Ou poderia ser também na primeira hora dentro das 3 horas, pois o vidente argentino revelou que o final dos tempos é marcado pelas horas 10, 11 e 12. A hora 10, a primeira hora, teria começado em 2010 e a última hora começará em 2033, como dito antes. Daí atualmente estamos na hora 11, que vai de 2021 a 2033. Por incrível que pareça, essa revelação ufológica está sendo mais forte nessa última década.
Daí ele continua: as naves estelares de ontem descerão à Terra. Quer dizer, aqueles que já estiveram aqui nos séculos passados retornarão para amparar a humanidade. E o último trecho é enigmático. Diz o seguinte: esses seres azuis viverão com o homem cego no topo das altas montanhas. Não dá para ter certeza ao que ele se refere aí como um homem cego. Agora ele diz que as naves serão mantidas em altos picos. No último trecho ele demonstra a característica benévola desses seres, falando que eles farão bem para a humanidade. Vamos à profecia de número 2, a confirmação científica da visita dos extraterrestres. Esta é uma outra profecia de 1940. Podemos ver na imagem o que parece ser uma espécie de sino. Lembra também um daqueles capacetes templários. E há também outras formas estranhas ao redor da imagem central de difícil compreensão. E o texto diz o seguinte, abre aspas, diante das constantes visitas de companhias marítimas extraterrestres, a ciência vai negar, e então ela duvidará, e por fim dirá, é verdade, é verdade. Nossos conhecimentos foram deixados para trás, há séculos nos observam e nos contemplam. O texto aí já é autoexplicativo, a figura torna-se meramente ilustrativa. Não há mais dúvidas de que um contato em massa com seres de outros orbes é iminente. Essa profecia, amigos, foi escrita em 1940, antes do caso ufológico mais importante de todos os tempos, que aconteceu somente em 1947 e ficou conhecido como o caso Roswell. Parravitini antecipou em 7 anos algo que iria fazer parte da cultura popular mundial. Isso mostra como ele foi preciso. E Parravitini fala nesta profecia exatamente algo que aconteceu e está acontecendo nos dias de hoje. Ele diz que no começo nossos cientistas iriam negar, depois colocariam essas aparições em dúvida, e por último, quando não houver mais como esconder, irão não só aceitar a realidade de que somos visitados constantemente por seres de outros mundos, como também dirão que isso sempre aconteceu e que nos observam há séculos. E o mais interessante é a afirmação de que todos os nossos conhecimentos científicos se tornarão obsoletos. Quando ele diz que, abre aspas, e nossos conhecimentos foram deixados para trás, fecha aspas. Bom, o que vemos hoje é uma série de instituições respeitadas, como por exemplo o Pentágono, confirmando que existe sim objetos passeando por nossa atmosfera e até mesmo em nossos mares, e que provavelmente não usam nenhuma tecnologia conhecida. E o Congresso americano descortinando isso tudo. Bom, claro que talvez seja meramente um teatro, pois todos ali já sabem a verdade sobre isso tudo. Número 3. Naves interplanetárias invisíveis aos olhos humanos. Agora temos essa maravilhosa profecia de 1939. A figura central é interessante e lembra a escultura de Bruno Giorgi, que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Mas vamos ao texto. Naves interplanetárias invisíveis aos olhos humanos já estão viajando para a Terra. Esses seres invisíveis aos olhos humanos sempre coexistiram em nosso planeta e habitam templos e conventos porque são místicos e procuram impor a fé. E eles falam de fé, de clareza, esperança e amor na pureza. Eles predizem o retorno do Cristo e a repetição da paz infinita será. Amigos, o texto fala por si só, mas vamos conversar um pouco sobre isso. Todos que estão envolvidos com espiritualidade sabem que isso que foi psicografado por Parravitini acontece o tempo todo. Creio que existam aí inúmeros seres invisíveis trabalhando no anonimato, nos terreiros, centros espíritas, igrejas evangélicas e etc. Parravitini previu isso quando ninguém falava de espiritualidade, alienígenas e etc. em 1939. Então, como eles atuam, né? Esses seres agem de forma muito sutil através da mediunidade, influenciando os verdadeiros líderes religiosos e pessoas que têm o dom da mediunidade. Claro que todos nós temos em maior ou menor grau, mas em suma eu creio que eles estão aí
ao nosso redor, atuando em escritores, palestrantes, canalizadores, etc., para passar suas mensagens de fé, esperança e amor, como disse Parravicini. Por exemplo, temos a Mônica de Medeiros, que diz receber a influência de uma entidade extraterrestre, cujo nome é Sheliana. Temos também outro aí chamado Bashar, que fala através de um americano. E o vidente argentino antecipou isso tudo. Bom, imaginem o impacto que isso tudo faz em todo o mundo. São milhões de pessoas sendo impactadas todos os dias por essas mensagens de esperança e advertências. Claro que se eles quisessem, poderiam se tornar visíveis, porém ainda não é um momento. Eles atuam de forma silenciosa, de forma que não firam o nosso livre-arbítrio. Bom, tinha dito que iríamos ver 3 profecias, mas irei premiar você que assistiu ao vídeo até aqui. Vamos ver mais uma, vamos lá. Profecia número 4, o retorno das raças extraterrestres do passado e as cidades subterrâneas. Essa última também, de 1939, tem uma criatura que aparenta estar em um traje muito parecido com os extraterrestres do filme de 1995, O Quinto Elemento. Aliás, eu gosto muito desse filme, já tinha feito um vídeo no outro canal e vou repetir aqui também, em breve. Mas traduzindo o texto, fica mais ou menos assim, vamos ver. As raças extraterrestres retornarão à Terra. Eles vão ocupar cidades subterrâneas que eram suas e ainda são habitadas por seus aclimatados naturais. Eles desceram para restabelecer costumes superiores aos nossos, que agora estão desaparecidos. O nosso, hoje desaparecido, se manifestará telepaticamente. E se manifestarão telepaticamente será em 2000. Parravicini diz nessa profecia algo incrível que muitos de vocês devem saber. Ele diz que esses seres irão retornar, ou seja, já estiveram aqui no passado e que ainda irão habitar cidades subterrâneas que foram construídas por ele no passado e que hoje vivem lá seres que estão ambientados. Parravicini confirma aquilo que muitos de nós desconfiávamos, que existem civilizações inteiras vivendo em cidades subterrâneas. Não é loucura pensar nisso? Vejam esses vídeos de objetos voadores entrando dentro de crateras vulcânicas. Então, amigos, esses seres já estão aí e claro que devem estar atuando nos canalizadores, aqueles sensitivos que conseguem sintonizar na mesma frequência vibratória desses seres para passar suas mensagens. Se a data proposta por Parravicini estiver correta, ele diz que será em 2000. Se não for, aí mais uma charada. Mas essas suspeitas se confirmam. Eles estão aí atuando desde o ano 2000, como disse antes, de forma sutil, telepaticamente, tendo em vista que ainda não é a hora do contato em massa. Bom, vocês viram que estamos muito perto de uma grande revelação extraterrestre, tendo em vista que muitas dessas etapas psicografadas por Parravicini já foram cumpridas. Bom, caso vocês queiram que eu traga aí outras profecias de Parravicini relacionadas aos extraterrestres, digam aí nos comentários. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes de carro isolado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!